Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Lucas e nesse vídeo eu vou falar sobre o Estado intervencionista. A base para esse vídeo vão ser dois livros do Mises. O primeiro é Intervencionismo, uma análise econômica. O segundo é Uma crítica ao intervencionismo. Eu vou disponibilizar ambos os livros em PDF no site. Muito bem, a pergunta que eu vou tentar responder nesse livro, segundo o raciocínio do Mises, é se o Estado interventor seria uma terceira via, um terceiro tipo de Estado. Ora, essa pergunta é se o Estado interventor é o terceiro tipo, então devem existir outros dois. E quais são esses outros dois? São o Estado capitalista e o Estado socialista. Será que além desses dois tipos de Estado existe um terceiro tipo? Antes vamos definir esses dois tipos de Estado e depois definir o Estado interventor. O Estado capitalista, como eu já afirmei em vários vídeos, é esse tipo de organização em que o controle dos meios de produção pertence à propriedade a particulares. E o Estado socialista é aquele em que os meios de produção, que o controle dos meios de produção pertencem à comunidade. Note que existe uma diferença, que acaba não tendo compatibilidade. O meio de produção ou é de particular ou é da comunidade. E a questão é, existe um terceiro tipo de Estado, que é o Estado interventor, em que o controle dos meios de produção pertence tanto aos particulares quanto à sociedade? Dando mais ou menos essa definição, eu vou explicar vou dar umas situações em que não mostram o que é um Estado interventor. O Estado interventor não é aquele que preserva a propriedade privada. Ou seja, se um Estado toma medidas de segurança para proteger o uso da sociedade privada, se ela impede que uma pessoa abuse de sua propriedade, não tem uma situação bastante clássica no direito. O meu vizinho é um produtor de queijo. Quando se produz queijo, ele acaba produzindo um cheiro muito ruim. E esse cheiro ruim acaba vindo na minha propriedade. Então eu posso acionar o Estado para impedir esse sujeito de continuar emitindo esse cheiro ruim para mim, porque isso está prejudicando a minha propriedade. Essa forma de atuar do Estado, de impedir o sujeito de prejudicar a minha propriedade, não é um Estado interventor, pois ele está preservando a propriedade privada, está protegendo. O Estado não tem controle sobre a propriedade privada. Outra situação em que não é um Estado socialista, um Estado interventor, é quando há uma socialização de parte dos bens. Ou seja, vamos imaginar uma sociedade em que tudo é privado, tudo é de particulares, exceto, por exemplo, as linhas de ônibus. As linhas de ônibus, elas são controladas pelo governo. Nessa situação, não existe um Estado interventor. O que predomina é o Estado capitalista, mas existe um Estado socialista em um determinado setor. Uma forma de analisar isso é como se você tivesse um balde cheio de água e pingasse algumas gotas de óleo. As gotas de óleo, elas não se misturam com a água. Existem dois sistemas coexistindo sem que se toquem. O Estado interventor seria justamente aquele em que não existe água e nem existe uma separação entre água e óleo, mas uma terceira substância que não é nenhuma das duas. Tudo bem, agora vamos para a definição que Mises dá sobre o Estado interventor. A intervenção é uma norma restritiva imposta por um órgão governamental, que força os donos dos meios de produção e empresários a empregarem esses meios de uma forma diferente da que empregariam. Ou seja, o Estado, mais ou menos os particulares seriam donos dos meios de produção. Contudo, o Estado ele também tem poder para fazer com que os produtores façam ou não façam alguma coisa e tudo mais. Quais são os tipos de intervenção? Isso se divide inicialmente em dois tipos. Quando se afeta diretamente a produção econômica e via de preços. Quando se afeta diretamente a produção econômica, pode ser ou por restrição ou por subsídios.
Ele cita também o caso da confisco. Também ele cita a emissão de papel moeda, inflação, que eu tenho um vídeo falando sobre isso. Eu não vou tratar aqui de inflação, porque eu já tratei no outro vídeo, e muita coisa que... E assim, uma parte da inflação acaba se relacionando com os subsídios, que eu vou falar logo a seguir. Portanto, eu vou dividir agora em três etapas o que eu vou explicar. Primeiro a gente vai pensar o seguinte, os tipos de intervenção são duas classes: intervenção nos preços e intervenção diretamente na produção econômica. A intervenção diretamente na produção econômica se divide na restrição e nos subsídios. Então vão ser esses três tipos: subsídios, restrição e preços. Vamos começar pela restrição. A restrição é uma medida que busca desviar a produção. Ela pode proibir alguma coisa ou obrigar. Por exemplo, quando o Estado ele proíbe que se venda drogas, ou quando ele proíbe que se utilize, não sei, por exemplo, que se vende protetores solares abaixo de 20 alguma coisa lá do protetor solar. Ele está, nesse caso, proibindo um determinado mercado. Outro tipo de restrição, medida restritiva, é quando ele obriga a fazer algo. Por exemplo, quando ele obriga a instalar filtros nas chaminés. Quando ele obriga, indo para um caso mais abstrato, em que ele obriga as pessoas a adotarem uma tecnologia que ele julga ser melhor. Agora eu vou fazer uma metáfora que ele não usa, mas que eu acho interessante, que é o seguinte: imagine primeiro a catalaxia. O que é catalaxia? Catalaxia é o conjunto de todos os mercados. Por exemplo, é o conjunto do mercado de sapatos, do mercado de comida, do mercado de não sei o quê. Esse conjunto de mercados eu chamo de catalaxia. Muito bem. Imagine que a intervenção do governo na catalaxia seria mais ou menos como se o governo construísse uma barragem ou um canal em relação ao rio. O rio sendo a catalaxia. Então o rio está correndo e o governo constrói uma barragem. Da água ela acaba subindo por causa dessa barragem. Ou o governo está correndo o rio, o governo ele cria um canal, que é como se ele cavasse um buraco para, por exemplo, a irrigação. Ele vai distribuir a água que está correndo no rio para outros lugares. Nesse caso, a água necessariamente vai abaixar um pouco em relação ao seu tamanho original, porque ela vai estar sendo distribuída em outros lugares. Observe que o governo ele pode modificar esse fluxo da água, mas ele não pode impedir que a água suba ou desça. Se ele construir canal, a água inevitavelmente vai descer. Se ele construir a barragem, a água inevitavelmente vai subir. Só que a questão é que na economia, dificilmente, nem sempre o Estado quer que a água suba ou diminua. Ele quer outros efeitos que não essa altura da água. Só que essa altura da água acaba tendo alguns efeitos. Por exemplo, quando a água baixa, ela pode estar prejudicando algumas pessoas que vivem ao leito da margem, que pescam, que não sei, que gostam de nadar, alguma coisa assim. E quando a água sobe, ela pode estar inundando algumas plantações, por exemplo. E essas medidas elas não são nem sempre previstas, até porque os governantes nem sempre estudam a economia. Então, dificilmente eles pensam em alguns efeitos que decorrem diretamente, que decorrem das medidas que tomam. Tudo bem, voltemos para a restrição. A restrição, ela sempre prejudica o consumidor. Isso a gente tem que deixar bem claro. E eu vou ilustrar essa situação daqui a pouquinho, quando eu falar uma segunda característica, que é, às vezes, a medida restritiva ela beneficia alguns produtores. Por exemplo, vamos pegar uma situação em que ela beneficia os produtores. Quando há por exemplo, uma medida de protecionismo. Imagine o seguinte: o Estado ele fala, eu quero ajudar os produtores do meu país, por exemplo, os produtores de trigo. Portanto, eu vou impedir que todos os outros estados, os outros governos comercializem com pessoas dentro do meu estado. Dessa forma, os produtores nacionais terão menos concorrência, poderão vender mais e produzir mais e desenvolverem. Isso é bom para os
os comerciantes, para os produtores dentro desse próprio país, pois assim diminuiu-se a oferta de produtos, que permitiu a eles aumentar o preço e aumentar o lucro. Contudo, lembrando a primeira característica, o consumidor sempre sairá perdendo. Por quê? Agora que existe menos concorrência, o preço aumentou, o que ajuda os produtores, mas com preço mais alto isso vai prejudicar os consumidores. Se agora chega menos produtos para dentro do país e o aumento da produção que se seguirá dos produtores não vai compensar essa diminuição e o preço vai ficar mais alto, isso prejudicou os consumidores. Vamos imaginar agora outra situação em que os produtores saem prejudicados. Por exemplo, quando o governo obriga a adotar uma determinada tecnologia. Vamos pegar, por exemplo, o governo obriga todas as indústrias a construírem um filtro em suas chaminés. Nesse caso, houve um aumento do custo para a construção de indústrias, um aumento de custo de manutenção. Isso faz com que os produtores não queiram mais produzir isso, ou prefiram produzir um pouco menos, parar de deixar funcionando uma determinada chaminé e tudo mais. Ou seja, essa imposição do governo faz com que a produção desse determinado produto que utiliza a chaminé, ela acabe diminuindo. Essa diminuição do produto aumenta o preço, porque tem menos oferta, o que aumenta o preço. Isso, diminuiu a oferta, aumentou o preço e os consumidores serão prejudicados, porque vai ter menos oferta e um preço maior, e os produtores também, porque eles vão ter que pagar mais, eles vão lucrar menos porque vão ter que produzir menos. Observe aqui, vale lembrar que embora os produtores eles estejam produzindo menos e vendendo mais caro, esse aumento do lucro por unidade pelo preço que aumentou não vai conseguir compensar a diminuição da produção. É que isso seria assim, embora eu não goste muito de usar gráficos na economia, o melhor seria utilizar gráficos, mas eu não tenho muito tempo para ficar trabalhando com gráfico agora, seria o que é um pouco demorado. Mas é isso, o governo não consegue aumentar a produção com uma medida, porque assim, se o mercado conseguisse, os comerciantes conseguissem aumentar o preço, assim, se eles conseguissem lucrar mais ao todo, vendendo menos produtos, eles teriam feito isso. E o Estado, ao intervir, ele não cria essa nova situação. É claro que alguém poderia dizer que foi uma medida boa você ter implantado os filtros nas chaminés. Isso porque existem outros valores que estão em jogo, que é, no caso, a preservação do meio ambiente. Eu não vou entrar muito nessa discussão agora sobre o meio ambiente e a produção. Contudo, eu vou dizer que mesmo que você defenda que todas as chaminés devem ter filtros, você tem que, antes de fazer uma lei que obrigue isso, você tem que saber que existe uma outra consequência que não é muito legal, que é o prejuízo dos produtores e dos consumidores. Sobre restrição é isso. Agora vamos para os preços, os mecanismos de preços. Como que o governo pode intervir no mecanismo de preço? Ele pode aumentar o preço do mercado ou diminuir. Por exemplo, vamos supor que as maçãs estão sendo vendidas por R$5. Ele pode fazer com que as maçãs sejam vendidas a 4 ou sejam vendidas a 6. Esses dois tipos de controle de preços vai modificar a economia. Tá bom, eu vou explicar rapidamente alguns efeitos dessas duas medidas. Quando o preço aumenta, os produtores vão estar recebendo mais lucro. Se eles estão recebendo mais lucro, inicialmente, então eles vão começar a produzir um pouco mais. O preço subiu, então eu vou produzir mais para que eu consiga lucrar mais. É mais ou menos esse raciocínio. O lucro aumentou, a produção aumentou, então, só que devido ao aumento do preço tem um outro efeito também, que é a diminuição do consumo. Então, perceba aqui que houve um aumento da produção e uma diminuição do consumo em relação ao momento anterior.
O preço alto ele induz os consumidores a consumirem menos e os produtores a produzirem mais. Isso acaba gerando desbalanceamento, que uma superprodução, vai acabar sobrando produto, vai ter o produto está muito caro e os consumidores não querem comprar por esse preço e os produtores não conseguem vender por um preço mais barato, então vai sobrar produto. Essa é a primeira consequência, a consequência talvez a médio prazo, que é os produtores acabam tendo prejuízo porque eles não conseguem vender o seu produto no preço que foi dado pelo governo. Agora, vamos dar uma pausa nessa divisão sobre o preço maior e vamos para o preço menor. O preço menor ele vai ser bom para os consumidores, que agora vão conseguir comprar por um preço mais razoável, na opinião deles. Só que acontece para o produtor. O preço diminuiu o lucro. Diminuiu o lucro, então ele vai acabar produzindo menos. Não está sendo tão vantajoso produzir, ele vai produzir menos e investir em outra coisa. Então a produção também diminui. Só que ao mesmo tempo, como eu disse, o consumo ele aumenta, porque o preço diminuiu, então mais pessoas vão querer comprar o bem. Então observe, a produção diminuiu e o consumo aumentou. Vai ter menos produtos do que o que é demandado pelo mercado. Então há uma situação de escassez. Os consumidores querem comprar e os produtores não querem vender. Eu vou dar uma outra pausa aqui também e a gente vai para o que acontece depois dessas duas medidas. Observe que essas duas medidas acabaram trazendo prejuízos para a Cataláxia. Tudo bem, eu estou partindo, claro, do pressuposto que o Estado está querendo ajudar a economia a aumentar ou diminuir o preço. Não necessariamente a economia, mas os consumidores ou os produtores. Agora eu vou explicar o que acontece depois que o Estado ele analisa o que aconteceu. Vamos primeiro para um preço maior. O aumento do preço, como eu mostrei naquele raciocínio anterior, implica em uma superprodução de determinado bem, certo? Quando o preço aumenta, o Estado ele queria ajudar os produtores. Vai falar, eu estou aumentando o preço, então vocês vão acabar lucrando mais. O que aconteceu? Isso acabou gerando uma superprodução. Depois que houve essa superprodução, os produtores eles não conseguiram se livrar desse produto, eles vão acabar ou guardando ou tentando levar para o mercado negro, não sei. Vai ficar numa situação bem complicada para os produtores, que vão estar produzindo mais do que é possível consumir. Vai ter produtos estragando, não sei o quê. O que o Estado vai querer ajudar para continuar ajudando os produtores? Observe que ele tentou ajudar os produtores e não deu certo. Então o Estado ele vai resolver, uma das medidas possíveis, ele comprar o produto dos produtores. Vamos supor, por exemplo, que exista uma produção muito grande de café e o Estado queira ajudar os produtores de café, por qualquer que seja o motivo. O Estado ele acaba comprando produtos dos produtores e o que ele vai fazer com o produto? Por exemplo, o que ele vai fazer com o café que agora ele comprou? Ele não vai ter muita utilidade, ele vai revender, mas não tá os consumidores não estão comprando o café nesse preço. Daí isso acaba gerando o que o Estado vai fazer, sei lá, ele pode queimar, usar para queimar como combustível de locomotiva, sei lá. É claro que se não fizer isso, os produtores vão quebrar. Então não foi muito, se o Estado queria ajudar os produtores, isso não foi uma medida muito eficaz. Vamos para outra situação. O preço ele diminuiu, o que gerou uma escassez do produto. O que o Estado vai fazer? Imagine que, por exemplo, o Estado queira, eu quero ajudar os consumidores de carne de boi, porque a carne de boi está muito cara. Então eu vou baixar uma lei que vai obrigar a carne de boi a baixar o preço. Ele fez isso, a carne de boi começa a faltar. Preço baixo, lucro baixo, produção baixa. O preço baixo, consumo tenta aumentar, existe uma escassez. Menos produtos são ofertados do que o que são demandados. O que vai acontecer depois? O governo pode deixar por isso mesmo, ver e falar, não deu certo. E daí ele pode revogar, ou ele pode ir atrás, por exemplo, dos produtores de carne de boi e vão falar, ei, por que vocês estão parando de vender carne de boi? E daí os produtores vão falar, o custo-benefício não está sendo muito legal,
porque a gente está comprando matéria-prima muito cara e a gente está vendendo por um preço muito barato, então não está valendo a pena. Daí o governo vai falar, bom, eu quero então ajudar os consumidores de, por exemplo, de ração para boi. O que eu vou fazer? Eu posso diminuir o preço da ração para boi. Daí ele vai lá e diminui o preço da ração para boi. Então os produtores de boi conseguiriam comprar ração por um preço melhor, que de forma a gerar lucro. Só que qual é o problema? Isso vai acabar afetando os produtores de ração de boi. Então diminui o preço da ração de boi, diminui o lucro, vai diminuir a produção de ração, ao mesmo tempo que vai aumentar a demanda da situação, vai voltar a aumentar a demanda por ração de boi, vai aumentar o consumo, a demanda, vai diminuir a oferta, gera uma escassez. E isso pode acabar se alastrando por toda a economia se o governo não tomar juízo e falar, não está dando certo. Muito bem, vamos só para fechar essa parte do controle dos preços. Existe uma situação análoga ao controle dos preços, embora eu pessoalmente acho que é praticamente a mesma coisa, que é o controle do preço do trabalho, que é o salário mínimo. Eu não vou ficar alongando nisso porque a partir do que eu já falei já é possível concluir. Mas é o seguinte, o salário mínimo ele gera desemprego. O salário mínimo ele queria beneficiar os trabalhadores, mas acabou prejudicando muitos deles. Mas tudo bem. Vamos agora para a terceira parte, que eu vou falar dos subsídios. Tá? O subsídio é quando o governo pega o dinheiro de alguns e ele distribui, ele joga para outras pessoas. É mais ou menos isso, é o que o Bastiat chama de expoliação. Mas não vamos discutir sobre se isso é ético ou não é ético. Vamos dividir em dois tipos de subsídio. O primeiro é um subsídio ao consumo e o segundo subsídio à produção. Subsídio ao consumo são medidas em que você pega o dinheiro de algumas pessoas que têm dinheiro que não vão consumir, por exemplo, dos ricos, e dá para pessoas que vão usar esse dinheiro para consumir, por exemplo, os pobres. Daí tem vários programas assistencialistas, por exemplo, um Bolsa Família, uma outra coisa assim. Tudo bem, a curto prazo, os consumidores podem até ficar felizes, as pessoas que receberam dinheiro vão até ficar felizes, na verdade eles vão ficar felizes, porque estão recebendo esse dinheiro. Mas vamos observar no contexto um pouco mais geral o que está acontecendo. Para isso eu vou colocar a seguinte situação. Um dono de um bar, vamos supor, ele lucre R$100 no mês. Com esses R$100 ele gasta, por exemplo, R$30 com estoque, sobrou R$70. Esses R$70 ele pode fazer duas coisas. Ou reinvestir, por exemplo, para manutenção, para fazer o bar crescer e tudo mais, comprar mais mesas, cadeiras, colocar uma iluminação mais legal, uns enfeites. Ou ele pode pegar esses R$70 e, sei lá, usar para comer uma pizza, sei lá, ele pode gastar com a família, não sei o quê. Então ele pode fazer duas coisas, ou consumir ou investir. E o seguinte, se ele consumir tudo, a loja dele não vai crescer. Então é mais ou menos esse o dilema que ele tem. Ele pode ter uma satisfação agora, que é consumir, ou ele pode ele pode investir e tentar assim aumentar a sua satisfação futura. Porque assim, se ele investir, vai atrair mais clientes e vai conseguir lucrar mais no mês seguinte. Por exemplo, ele vai conseguir lucrar R$110. Esse é o dilema dele. E também é o dilema para se você analisar uma sociedade como um todo. Uma sociedade como um todo só consegue crescer se as pessoas elas investirem seu dinheiro. E para investir, o seu dinheiro é a sua riqueza, a sua produção. Para investir essa produção, eles não podem consumir tudo. Se uma sociedade consome tudo que ela produz em um ano, ela não vai conseguir, no próximo ano ela vai voltar no mesmo estágio que ela começou no seguinte. Só que se ela começar a guardar o dinheiro, investir, por exemplo, em pesquisa, alguma coisa assim, ela vai começar o próximo ano com um pouco mais. Isso com o tempo vai permitir que a sociedade cresça. É mais ou menos essa lógica. Então é o seguinte,
quando eu estou pegando o dinheiro dos ricos e redistribuindo aos pobres, independente se isso é moral ou não, uma consequência que ocorre daí é que você está pegando o dinheiro da sociedade que seria investido e está jogando para o consumo. Ou seja, o governo está tomando a decisão de que é melhor consumir mais agora do que consumir mais depois, do que investir para consumir mais depois. Ele está obrigando o dono do bar a pegar uma parte do seu dinheiro e usar para consumir coisas. É uma parte que poderia ser utilizada para o investimento. E é claro, daí é possível concluir que quando o governo faz isso, ele está impedindo a sociedade de crescer o máximo que poderia, porque ele está desviando o dinheiro que seria a riqueza que iria para o investimento. Então isso gera uma consequência um pouco desagradável. Se você fosse para uma dessas pessoas que recebe uma Bolsa Família e perguntasse: você quer consumir agora ou você quer que os seus filhos consumam mais amanhã? Eu acho, não sei, eu não posso afirmar com certeza, mas me parece que o melhor seria os filhos consumirem mais amanhã. E é claro, quando eu estou dizendo que os filhos consumirão mais amanhã, os filhos, os netos, os bisnetos, etc. Sendo que e cada vez aumentando, porque quando a sociedade se torna mais rica, existe um efeito nas classes mais pobres. O pobre de hoje se comparado com o pobre de alguns séculos atrás, ele é bem mais rico. Mas tudo bem. Outro tipo de subsídio é para a produção. O governo, por exemplo, pega o dinheiro da produção de pão e joga e pega um pouco desse dinheiro que vai para a produção de pão e leva para a produção de gelatina. E é claro que isso ele acaba indo contra os mecanismos de preços do mercado. Isso acaba gerando ineficiência, claro, porque é o seguinte: o preço alto, o lucro alto indica aos empreendedores onde que eles devem colocar o seu dinheiro, qual que é a maior demanda da sociedade. Quando o governo pega de um lugar e joga para outro, ele está mexendo de uma forma estranha com esse mecanismo. Ele está falando: não, mas é melhor a gente investir aqui que dá menos lucro, por algum outro motivo. E isso, é claro, é uma atitude, um pensamento um pouco típico do pensamento socialista. O governo consegue intuitivamente tomar as melhores decisões do que os investidores. Eu não vou me alongar nisso, mas é o seguinte: essa medida de subsídio, ele acaba ele não permite que o mercado cresça de uma forma eficiente, porque os empreendedores eles não estão conseguindo obter o máximo possível com o seu lucro, eles não estão conseguindo investir o seu dinheiro nas maiores demandas da sociedade. Então, foi isso, e agora vamos voltar para a pergunta inicial. O intervencionismo é uma terceira via? O Mises ele vai tentar responder essa pergunta vai dividir essa pergunta em 3 partes. Uma terceira via é aquela que não é nem o capitalismo nem o socialismo. Isso tudo bem. A terceira, quando você analisa se essa terceira via é válida ou não, você não precisa observar se ela vai levar à riqueza ou à pobreza. Independente disso, de o intervencionismo gerar riqueza ou pobreza, não importa nisso para ser uma terceira via. Contudo, é importante que uma terceira via seja um regime estável, ou seja, que ele consiga se permanecer como tal. Por exemplo, um regime capitalista, ele consegue se permanecer capitalista. Um regime socialista consegue permanecer socialista. E tudo bem. Quando que ocorre o sucesso das medidas intervencionistas? Tem 2 possibilidades. A primeira é quando o governo quer destruir o mercado ou a catalaxia. Nós observamos sempre que houve uma medida negativa. Então, quando o governo quer causar essa medida negativa, ele pode usar o intervencionismo. O segundo é quando existe uma situação de monopólio, que eu não me aprofundei muito por questão de tempo. Mas é o seguinte: o preço está acima do mercado com o monopólio, o governo faz uma lei para baixar o preço. É claro que essa situação pareceria ideal.
Contudo, tem um problema. Quando o governo obriga a baixar o preço, ele vai diminuir o lucro da empresa monopolista, e ela pode acabar fugindo para outro lugar. Lá, aquele lugar, eles vão me permitir vender mais caro, então eu vou fugir para lá e não vou mais vender aqui. Então é preciso, para essa restrição do monopólio dar certo, ter um pouco de sorte no contexto. Nós observamos que, tirando essas duas situações, o governo, quando ele tenta fazer uma coisa pela intervenção da economia, ele não consegue atingir concretamente seu objetivo. O que é claro, e normalmente ele vai pensar, eu não consegui, a minha medida não deu certo. Disso eu posso ter duas causas. A primeira, a culpa foi minha. A segunda, a culpa não foi minha. Ora, se a culpa não foi minha, então deve ser dos capitalistas, porque eles são caras malvados, estão conspirando contra o governo. Então, e é claro, eu acho que a culpa não foi minha, porque eu acho que provavelmente, na verdade, eu não tive poder bastante para fazer essas coisas darem certo. Eu estava aumentando o preço do pão e o pão começou a diminuir. Isso com certeza é conspiração dos capitalistas. Eu preciso então de mais poder para obrigar os capitalistas a produzirem. É isso que eu vou fazer. Então, mais ou menos isso que acontece, e o governo acaba jogando a culpa no capitalista e querendo mais poder, querendo mais controle. Então o governo intervencionista tem uma tendência, embora não seja uma tendência necessária, mas tem uma tendência de concentrar o poder e controle. Controle de meios de produção lembra o quê? O socialismo. Então existe uma tendência do Estado intervencionismo ir para o socialista. Ou, é claro, se o governo fala, não, a culpa foi minha, e volta para o capitalista. E assim, essas situações que o mercado dá certo, revisando, que a intervenção dá certo, que é o monopólio e um pouco de sorte, e para destruir uma parte da economia, elas são coisas que assim, meio que fogem, assim, elas por si só não são suficientes para se considerar um Estado intervencionista. É claro, nisso eu concordo com isso, porque se o Estado vai fazer duas coisas, a primeira é destruir uma medida que destrói a economia, e outra coisa que é tentar dar um jeito no monopólio, se o Estado faz essas duas coisas com sucesso, então eu não consideraria esse Estado um Estado intervencionista. Portanto, essa terceira via não é uma via economicamente válida. Talvez aqui vale lembrar o caso do meio ambiente, do filtro. O Estado, ele está, nesse caso, embora assim não seja o objetivo do Estado destruir a economia, ele está destruindo a economia. E é claro, isso também na minha opinião, vai acabar, se o Estado ele pode obrigar as pessoas a utilizarem filtros e colocarem melhores tecnologias, isso vai lentamente ter uma tendência do Estado concentrar mais poder para obrigar as pessoas a fazerem o que ele acha que é certo e levar para o socialismo. Não deixar o livre mercado funcionando livre e tentar determinar intuitivamente todas as ocorrências. Bom, é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu indico realmente essas duas obras do Mises. Eu aconselho também a ver os vídeos anteriores, especialmente a inflação na verdade, todos os vídeos, né? Eu não tenho muito vídeo, na verdade. Os vídeos que eu fiz eu acho que são interessantes, não obstante a minha má qualidade e tudo mais. Eu acho que é interessante vocês darem uma olhada, sobretudo nos vídeos de inflação, no vídeo A Lei de Bastiat e no ciclo de vídeos sobre o cálculo econômico. Então é isso. Curtam, compartilhem, podem colocar os comentários abaixo de críticas e sugestões e dúvidas e tudo mais. É isso. Boa noite, bom dia, boa tarde, o que for. Ele resolve então comprar o excesso de café, já que o preço do café tem que estar alto, para ajudar os produtores. É claro, isso vai ter Pausa aí.